Saudações alvinegras, meu nome é Soucinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, é muito like, like é a linguagem do YouTube. É assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 17 de novembro. E nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. Sim, bom, no vídeo de hoje eu tinha feito, né, o meu cronograma, né? Essa é a palavra, o meu cronograma de falar e mostrar alguns jogadores de algumas posições. E hoje seria a vez dos volantes. Eu já falei sobre os goleiros, falei sobre os zagueiros, falei sobre laterais direito e laterais esquerdos. E hoje eu tinha dito que eu ia falar sobre os volantes. Mas aí, como eu tenho tudo guardadinho aqui no meu smartphone, arquivado, mas eu queria fazer ali mais uma pesquisa. Não é pesquisa, já tá selecionado, mas eu queria mostrar os detalhes, né, de cada jogador, a altura, qual time ele pertence, né, o valor de mercado dele. Eu queria fazer esse trabalho mais detalhado, mas aí um contratempo, eu acabei não tendo essa oportunidade de anotar. E também, o que acontece? Ontem eu vi os jogos das eliminatórias europeias, né? E acabei à noite vendo o Bragantino e Atlético Mineiro. E ali, vendo aquele jogo, alguns jogadores me chamaram a atenção. E quais foram esses jogadores? E por isso eu vou falar deles nesse vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os jogadores do Bragantino que me chamaram a atenção. Por quê? Cara, o Bragantino é um clube empresa. Então, qual é o maior interesse de uma empresa? O maior interesse de uma empresa é a parte financeira, é a parte lucrativa do negócio, né? É por ser um time do interior do estado de São Paulo. É um time, tipo assim, vamos colocar assim, da segunda prateleira, né, do portfólio da empresa Red Bull, né, porque tem lá os times lá da Alemanha, da Suíça, da Áustria, todos eles são RB, né, RB Leipzig, RB alguma coisa, tem sempre alguma coisa com Red Bull, que é o RB. E aqui é o RB Bragantino, né? Ou Red Bull Bragantino. É o núcleo brasileiro da Red Bull, vamos colocar assim, é o núcleo brasileiro da Red Bull. Então, é um time que o investimento é menor, a intenção ali, o princípio mais permanente ali dentro da administração do clube é o que? Achar valores que você possa fazer transferências, aí sim, para o futebol europeu, para o futebol mundial, e através dessas transferências você obter lucros e buscar mais valores. Bom, então alguns jogadores ali me chamaram a atenção. Então, como o Bragantino ele tem uma visão mais lucrativa do que praticamente esportiva, é lógico que você, tanto que o Bragantino agora é o 8º colocado, né? É o 8º colocado. Fez essa partida, é uma partida antecipada, então o Bragantino vai ter um jogo a mais do que os outros, mas até o momento é o 8º colocado do campeonato. E se a Libertadores virar G8, o Bragantino estaria na Libertadores, na pré-Libertadores. Então, não deixa de ter um resultado esportivo, mas o objetivo principal é o resultado financeiro. Então, o Bragantino não é um time que fica ali prendendo o jogador, que oferece contratos milionários para manter o jogador dentro do clube.
Não é esse o objetivo principal do Bragantino, né? Do Red Bull Bragantino. Não é esse o objetivo principal. Então, é um time, cara, que não fica segurando o jogador. Não fica segurando o jogador. Muitos jogadores do Bragantino já rodaram aí pelos outros times do Brasil e também para times de fora, né? O Bragantino busca muito oportunidades de mercado e é um time que facilita muito a saída dos seus jogadores. Não por preço de banana, né? Não é por qualquer coisa, mas é um time que não faz muito jogo duro, vamos colocar assim, muito jogo duro. E aí o que me chamou a atenção? Bom, quanto a laterais direito, você já viu que eu botei até o Andrés Hurtado, né? O Hurtado é como sendo um jogador que poderia servir ao Botafogo. Poderia servir ao Botafogo. Eu gosto muito desse lateral, Andrés Hurtado. Jogou ontem, jogou bem, por sinal. O outro, cara, todo mundo conhece, muito conhecido lá, já tem até uma idade assim, que dificilmente haverá uma grande transferência para esse jogador. O mundo europeu, o futebol europeu é fechado para esse tipo de jogador, já com 26, 27, 28 anos. Então é o Juninho Capixaba, que também jogou muito bem. Aí veio a dupla de zaga, cara, e aí me chamou a atenção da dupla de zaga. A dupla de zaga foi formada pelo Alix. Aí que eu pergunto, pô, esse nome eu já vi, esse nome. Quem é o Alix? Alix é aquele zagueiro do Atlético Goianiense que o Botafogo tentou. Eu não sei se vocês se lembram que ficou uma confusão ali na hora de o Botafogo perdeu o Caio Pantalhão. O Botafogo ficou desesperado na procura de um zagueiro, acabou trazendo o André Bahia, né? Acabou trazendo o André Bahia, André Silva, como ele quer ser chamado, e o Botafogo acabou na dúvida entre 3 zagueiros. Um desses zagueiros era o Alix, né? Era o Abner, o Alix e, por último, o André Bahia. E ele tá jogando lá no Bragantino. E eu fiquei pensando, pô, como é que o Botafogo não conseguiu trazer esse zagueiro e o Bragantino tá lá emprestado? Você vai ver, eu vou colocar aqui, né? Você vai ver que ele tá lá com uma tarjinha assim, emprestado. Ele tá lá como emprestado e o Botafogo não conseguiu trazer esse jogador. Ele tem, aí sim eu fiz Alex Vinícius, o nome dele. Ele tem 1,95 m, ou seja, um bom zagueiro. Zagueiro pelo lado direito, tem 26 anos, não deve ser muito caro. Ele deve estar na faixa ali de 800 mil, 1 milhão de euros no máximo, né? E o Botafogo, cara, poderia tentar esse zagueiro, uma vez que nós temos que ter um zagueiro pelo lado direito. Tá tentando aí o Ivan Romagna. Eu já coloquei aqui também no vídeo que eu falo sobre zagueiros, eu coloquei o Ivan Romagna ali, coloquei outros, né, como o Lucas Fasson, que é um zagueiro canhoto, né, coloquei ali. Então entra ali também o Alex Vinícius, que está hoje no Bragantino, emprestado pelo Atlético Goianiense. Do lado do Alex, jogou o Gustavo Marques. Cara, o Gustavo Marques é um jogador que ele jogou pouco. Ele foi lá pro Benfica. Hoje ele é jogador do Benfica B. Ele é jogador do Benfica B. Eu gostei daquele zagueiro. Fez inclusive um belíssimo gol de cabeça. Subiu muito. Uma cabeçada muito forte, muito bem colocada. Fez um golaço de cabeça esse jogador. O Gustavo Marques, muito seguro. Eu gostei muito dele. Que é zagueiro, jogou pelo lado esquerdo, mas é zagueiro também pelo lado direito. Então, mais um zagueiro que pode entrar aí na nossa lista. Vai estar aqui no vídeo de hoje, não vai estar nos vídeos dos zagueiros, porque o vídeo dos zagueiros já foi feito. Mas nos vídeos de hoje vai entrar aqui também o Gustavo Marques. Ele tem 1,89 m, mas uma bela impulsão. Gostei muito de ver esse jogador.
Ele tem 24 anos, não é um jogador de muita idade, né? É um jogador que você pode contratar. Esse tipo de jogador que já chega aqui no futebol, nos times de ponta, né? Nos times principais, chega aqui com 24, 25 anos, são jogadores que vão ter pouco visibilidade internacional e que você pode fazer ali um contrato de 2, 3 anos e manter o cara ali, entendeu? Manter uma base. Você vê o caso do Barbosa, né? O Barbosa chegou aqui com 28 anos, tá com 30, né? Já é a segunda temporada dele no Botafogo. Então você vê que e aí ele ainda tem mercado, hein? Você vê que o Barbosa ainda tem mercado, tanto na Espanha como na Turquia. Então, cara, isso pode ser uma boa indicação e uma boa contratação para o Botafogo. Tanto o Alex Vinícius como o Gustavo Marques. Como você só precisa de um zagueiro pelo lado direito, cara, pode-se tentar. Pode-se tentar. Você vê o caso do Caio Fernando, né? O Caio Pantaleão. Cara, veio lá da Turquia também, se não me engano, ou da Rússia, da onde ele veio. Acho que ele veio do Krasnodar, né? O Caio Pantaleão, acho que veio do Krasnodar da Rússia. Então, cara, é uma boa contratação. Eu quero lembrar você também, que inclusive eu vou falar desse jogador nos volantes, que é o Dudu. Aí você vai, pô, Dudu. Eu falo, cara, você tem que ver o seguinte, o Richard Rios, que foi um grande volante ali, do volantão do Palmeiras, que deu um lucro extraordinário para o Palmeiras, ele foi contratado na segunda divisão quando ele estava no Guarani de Campinas, disputando Série B do Paulistão até. Tava até foi encontrado lá no Paulistão, estava disputando Série B. O brasileiro veio pro Palmeiras, cara. E foi lá para a seleção colombiana. Hoje é indispensável na seleção colombiana. É indispensável lá no Benfica, onde ele está, em Portugal. É um jogador de extrema qualidade. Então, cara, vale a pena. Aí vem o terceiro jogador, cara. Esse jogador, eu já tinha falado com meu filho a respeito, quando eu estava vendo aqui tava vendo o jogo do Botafogo, e aí eu vou acompanhando, né? Premier, Amazon Prime, onde tem jogo eu vou vendo. E aí eu tava vendo que depois do jogo do Botafogo veio um jogo lá do Bragantino, um jogo qualquer. E eu falei, cara, pô, olha o tamanho desse jogador, cara. Pô, um jogador para ser um atacante com esse tamanho, cara, pode ser um jogador muito interessante. Cara, e ontem eu tava vendo o jogo do Bragantino, e aí, mais uma vez, se falou o nome dele. E eu passei, pô, vou começar a prestar atenção nesse cara aqui. É o Lucas Barbosa. Ele é ponta direita. Ele tem velocidade. Ele tem habilidade, ele tem drible. Ele não é um jogador limitado ou muito limitado. Ele tem potencial para crescer. Ele tem 24 anos, ele é ponta direita, joga pela ponta direita canhoto. Ele é ponta direita, ele é canhoto. E ele tem 1,93 m, cara. Ele tem 1,93 m. E eu fiquei observando já com meu filho, eu comentava. Falei, cara, pô, não é possível, o cara desse tamanho, com essa habilidade. É o Lucas Barbosa. O Lucas Barbosa tem 24 anos, 1,93 m. Cara, joga pela ponta direita. Cara, é uma espécie, assim, guardadas as devidas proporções, uma espécie de Júnior Santos. Eu não sei nem qual é a altura do Júnior Santos, mas o Júnior Santos deve ter ali 1,80 m, 1,81 m, 82 m. E depois eu vou até pesquisar a altura do Júnior Santos. Mas, cara, esse Lucas Barbosa me chamou muita atenção. Fez um gol de oportunismo lá no jogo do Bragantino. O Bragantino venceu o Atlético Mineiro por 2-0. Deu muito trabalho.
tem velocidade, como eu falei, tem porte físico para aguentar pancada e pode jogar em outras posições, cara. Pode fazer um centroavante com tranquilidade ali. Eu tô falando aqui como foi o caso do Júnior Santos, você deve lembrar. O Júnior Santos, em algum momento, né, principalmente ali com o Arthur Jorge, ele funcionou como centroavante jogando à frente do Tiquinho, né? O Tiquinho recuava um pouco até a chegada do Igor Jesus e até a contusão do Júnior Santos. O Botafogo jogava com o Tiquinho recuando e o Júnior Santos jogando naquele espaço de centroavante. Não tinha muita habilidade, porque ele rendia mais quando vinha da ponta para dentro, né? Mas chegou a ser utilizado ali. E eu acho que esse Lucas Barbosa poderia ser muito bem utilizado ali naquela posição, né? De centroavante, de um falso 9, de um segundo atacante. Ele defende bem, ele faz uma boa recomposição. Nas jogadas aéreas defensivas, ele pode ser um bom reforço ali, né, na sua bateria antiaérea, 1,93 m. É muito bom, muito interessante esse jogador. E como eu falei, o Bragantino, ele não costuma criar dificuldade. Esse é o tipo do jogador que você paga ali 3 milhões de euros. Cara, eu acho que vale a pena. Até 3 milhões de euros eu acho que vale a pena. Não vi o valor do passe dele. Deixa eu ver aqui se tem aqui. Deixa eu dar Aqui está como 4 milhões de euros no Transfermarkt. Lucas Barbosa, 4 milhões de euros. Cara, mas eu vou te falar com sinceridade. Eu acho que vale a pena. Porque nós estamos, e veja bem o contexto que eu estou fazendo os meus vídeos, correto? Qual é o contexto, cara? É o contexto aonde o nosso investimento está limitado. Você sabe que enquanto houver esse imbróglio entre Textor, Eagle, Ares, Iconic, Michele Kenga, toda essa dificuldade aí, cara, nós não sabemos quanto podemos gastar. O ano passado gastamos muito mal, por sinal, né? Gastamos muito mal. Eu, inclusive, por exemplo, eu não sei qual é a situação hoje do Elias Manuel. Elias Manuel, ele já foi vendido. Cara, vende Elias Manuel e contrata aqui o Lucas Barbosa. Vende o outro Juan Cruz e contrata o Lucas Barbosa. Deu para tu entender mais ou menos como é que funciona? Cara, evita de ter que pagar uma multa rescisória pelo Cris Ramos para comprar uma multa rescisória, não, ter que exercer a obrigação de compra do Cris Ramos. Cara, falta 5 jogos, cara. Para que tu vai usar o Cris Ramos só para fazer minutagem, cara? Presta atenção, se liga. Entendeu? Não tem necessidade disso. Deixa o cara do lado de fora. Passa a usar o Cadi. Passa a usar o Mastriani, que está emprestado, não tem obrigação nenhuma. E deixa o Cris. Não dá, cara. Não dá, não é isso que nós queremos. Mesmo tendo essa dificuldade de investimento, não é o jogador Cris Ramos que interessa ao Botafogo. Não é isso. Eu já falei para vocês, cara, no top, no investimento repetido, né? Vamos que o Botafogo possa gastar novamente os 500 milhões que gastou aí, 700 milhões. Cara, aí você traz ali o Gabriel Peck, né? Você vai trazer jogadores de diferenciado, né? Como eu vou falar aí na hora do ponta direita, eu vou falar do Marré Carriço, né? Santino Andino, jogadores lá da seleção de base da Argentina, do Sub-20 da Argentina, são jogadores que você vai fazer um investimento, né?
Você vai trazer essas promessas, como foi o caso do Álvaro Montoro, né? Então você vai trazer jogadores que têm realmente condições, isso você tendo capacidade de investimento. Agora, sem investimento, cara, você tem que ir nos limitados. É esse caso aqui. Mas o Lucas Barbosa, cara, me chamou muito a atenção. Dos três, o que me chamou mais a atenção foi esse Lucas Barbosa. Eu faria esse investimento. Bom, mas então, hoje eu vou ficando por aqui. O Botafogo está em preparação para o jogo de amanhã. Amanhã contra o Sport, né, no estádio Newton Santos. Temos que vencer, né? É fator primordial vencer o jogo. Podemos ter a volta do Montoro e do Barreira. Vamos aguardar e vamos ficando por aqui. Amanhã a gente volta. Aí talvez sim, com as anotações todas em dia, eu venho a falar dos volantes. Um grande abraço. Saudações alvinegras.